Muito bacana. Na verdade, já quero entrar numa questão, em que setores da sociedade esse tipo de tecnologia é útil, né? Porque foi citado na questão, aí, por exemplo, da social media, né? Em quais outros setores a gente poderia trabalhar? E pode falar um pouco sobre essas aplicações? Bom, hoje a gente tem aplicações de IoT em diversas áreas, né, e segmentos. Eu separei alguns aqui. Um que é muito difundido e está muito presente para nós, principalmente em propagandas e possibilidades de implantação, até nós mesmos desenvolvendo essas soluções, que são as casas inteligentes, né? Que é a possibilidade de você inserir objetos inteligentes, né? Para gerenciar algumas situações que a gente vivencia em casa. O próprio Smart TV, né, o uso de termostatos, geladeiras, fechaduras inteligentes. Então, são alguns exemplos que você pode ter hoje na sua casa, não necessariamente com um investimento muito alto. Temos, por exemplo, o aspirador de pó, né, que limpa, né, sozinho a casa em horários específicos. É um robozinho, né, muito legal, que ele cria um mapa da sua casa e ele mesmo, a partir da programação, ele mesmo faz a limpeza, volta para recarregar de energia. Então, é uma coisa legal. A geladeira, como a gente já deu exemplo, né, pode gerenciar a temperatura interna, enviar informação para o celular quando alguma coisa está faltando. O ar-condicionado pode até prever que você está chegando a partir da localização via GPS e já ligar, né? Já se ligar e deixar numa temperatura que seja agradável para você. Então, quando você chega em casa, o ambiente já está climatizado. Em relação ao fogão, pode prever vazamento de gás, isso é uma coisa bem interessante. Por exemplo, algumas pessoas com mais idade passam a ter dificuldade de gerenciar coisas que outrora seriam simples, mas que são extremamente perigosas. Por exemplo, pessoas que têm Alzheimer, às vezes têm problema em lembrar de desligar, né, uma trempe do fogão, e mesmo vazamento de gás pode ser fatal. Então, alguns sensores podem utilizar esse tipo de coisa. Outros exemplos seriam uma cafeteira, uma torradeira elétrica. Então, imagina você acordar de manhã e o seu café já está pronto, tá? Isso é possível, basta você programar a hora que você vai levantar ou por comando de voz você conseguir gerenciar isso. Outra coisa também que já está no nosso dia a dia são o que a gente chama dos wearables, né? Equipamentos vestíveis. Hoje a gente tem smartwatches, fones de ouvido, óculos. Alguns modelos já são capazes de exibir informações complementares na sua lente e até compartilhar aquilo que você enxerga com outras pessoas. Em relação à parte de saúde, é possível você fazer uma integração entre o prontuário do paciente com o médico, com os hospitais, gerenciar, às vezes, um estado clínico de uma pessoa que mora, às vezes, sozinho, a partir de verificação da pressão sanguínea, frequência cardíaca, e rapidamente, de repente, acionar o atendimento médico. Outros setores que são beneficiados diretamente aí, que a gente já pode relacionar, é a área de agricultura e agropecuária. Sensores aí vão ser fortemente utilizados, né, ligando esses sensores com a internet, com a rede. Você pode monitorar, por exemplo, a temperatura e umidade do solo, do ar, ativar automaticamente um sistema de irrigação, também acompanhar como que está um animal de um rebanho, onde ele pastou, o que ele se alimentou, verificar de repente situações de saúde dele e a partir daí você conseguir gerenciar melhor, né, um programa alimentar, o acompanhamento desse rebanho. Além disso, máquinas colheitadeiras automatizadas, sensores meteorológicos, então uma série de coisas que já estão sendo utilizadas e vão beneficiar cada vez mais a produção agrícola e a área de agropecuária. Outras situações possíveis também é o gerenciamento de iluminação, com ligar e acender luz, comando de voz, gerenciar a intensidade, cor da luz. Muito forte também o uso de carros, né, com internet das coisas, reconhecimento facial, rastreamento GPS. Os carros elétricos hoje todos dispõem de recursos nesse sentido. E depois eu vou falar um pouco mais sobre as cidades inteligentes, que também trazem exemplos práticos do uso da internet das coisas.
Na área de educação, a IoT também tem grandes aplicações. Eu li um artigo recentemente e fala das possibilidades, desde uma automação de tarefas cotidianas, como controle de frequência de alunos, verificação até do estado emocional do aluno, a partir de sensores, né? E também possibilidade de personalizar algumas visitas a parques e museus que poderiam julgar mensagens, né, ou destacar determinados objetos que estariam sendo visitados por esses alunos, associando aquele monumento ou aquele prédio, alguma coisa, com conteúdos que o professor tem ministrado previamente em aula. Então, a ideia de uma sala de aula inteligente também é uma realidade que podemos pensar aí como possibilidades assim já acontecendo. E quem teve a oportunidade de assistir o podcast que eu gravei sobre Indústria 4.0 vai ver que a internet das coisas é uma das tecnologias habilitadoras, né? Além de toda a parte de Big Data, Data Analytics, simulação, realidade aumentada, uma série de outras coisas como robôs colaborativos, inteligência artificial. A internet das coisas, ela possibilita, né, a conectividade dos dispositivos que a gente chama de chão de fábrica diretamente com a internet. A Oracle, por exemplo, define no seu site o conceito de internet das coisas industrial. E dentro das características, há algumas funcionalidades como manufatura inteligente, manutenção preventiva e preditiva, redes elétricas inteligentes, cidades inteligentes, a parte de logística e cadeia de suprimentos digitais inteligentes. E um outro conceito também associado à internet das coisas é a geração de serviço, que eles chamam de internet dos serviços. A partir do que você tem de objetos sendo interligados e gerando informações para algumas empresas, essas empresas podem utilizar essas informações e oferecer para o cliente outros tipos de produto ou serviços. Exemplo, uma empresa que comercializa elevadores e esses elevadores dispõem de sensores. Esses sensores coletam os dados de utilização, por exemplo, enviam esses dados para a empresa e ela pode, de forma, digamos assim, espontânea, né, oferecer um pacote de manutenção preditiva para esse cliente, entendeu? Então tem muita coisa aí surgindo e a expectativa é que cada vez nós tenhamos mais serviços e mais objetos sendo conectados.